Muito bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Muito bom dia. Vamos celebrar o nome de Jesus Cristo neste 25 de abril de 2021, com a Igreja Batista Sião, em Salvador, no estado da Bahia. Que o Senhor, portanto, abençoe a todos e que os corações, todos os corações, estejam receptivos à mensagem, à celebração deste momento. Amém. Louvemos ao Senhor. Louvemos
Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Ó Deus eterno, nós te louvamos, nós te glorificamos, porque tu és bom. Grandes são as tuas maravilhas, Senhor. Grande é o teu amor para conosco. Por isso nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, porque só tu és digno de toda honra, de todo louvor e de toda adoração. Senhor, queremos agradecer por tudo que temos recebido das tuas santas e dadivosas mãos. Ó Senhor, tu operaste maravilhas não somente na minha vida, mas na vida da minha família, na vida da Igreja Batista Sião, na vida de muitos dos teus servos que durante esta pandemia foram curados para a honra, para a glória e o louvor do teu nome. Ó Deus eterno, nós te bendizemos porque tu tens feito muitos milagres, não somente aqui na nossa cidade, mas em todo o Brasil, em todas as nações. Muitas foram as perdas, mas também, Senhor, muitas foram as vitórias que nós alcançamos nesses dias de dificuldade. Abençoa a tua igreja, faze-nos mais submissos à tua vontade, ensina-nos a te amar, ensina-nos a sermos gratos a ti e ajuda-nos, ó Pai, para que permaneçamos firmes, inabaláveis na tua palavra, porque só tu és o Senhor, tu és o Deus soberano. Aceita a nossa gratidão. Esta é minha oração, em nome de Jesus. Senhor, mostra-nos teu amor e estende-nos tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, porque Ele promete paz ao seu povo e aos seus santos, que eles jamais voltem à insensatez. Certamente sua salvação está perto dos que o temem, para que a glória habite em nossa terra. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens e ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Amém. Amém. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus.
quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vive está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Posso olhar nos olhos teus e ver que não existem barreiras entre nós. É por causa do amor de Deus derramado lá na cruz, oh Jesus. Eu posso olhar nos olhos teus e ver que não existem barreiras entre nós. É por causa do amor de Deus derramado lá na cruz, oh Jesus. Que nos faz ser um, com tudo em comum, pensamento, sentimento e esperança. Um só coração, verdadeira comunhão, unidade, intimidade, confiança.
isso conta comigo no partir do pão da alegria. Conta comigo no partir da dor, da fé e do amor. Sem inveja, sem intriga, sem hipocrisia, sem rancor. Conta comigo pra andar na luz em harmonia. Conta comigo, quero te ajudar, vem me dar tua mão. Somos corpo, somos reino, somos a família do temor do Senhor. Eu posso olhar nos olhos teus e ver que não existem barreiras entre nós. É por causa do amor de Deus derramado lá na cruz por Jesus. Eu posso olhar nos olhos teus e ver que não existem barreiras entre nós. É por causa do amor de Deus derramado lá na cruz por Jesus, que nos faz ser um, com tudo em comum, pensamento, sentimento e esperança, um só coração, verdadeira comunhão, unidade, intimidade, confiança. Por isso conta comigo no partir do pão da alegria. Conta comigo no partir da dor, da fé e do amor. Sem inveja, sem intriga, sem hipocrisia, sem rancor. Conta comigo pra andar na luz em harmonia. Conta comigo, quero te ajudar, vem me dar tua mão. Somos corpo, somos reino, somos da família no temor do Senhor. Conta comigo pra andar na luz em harmonia. Conta comigo, quero te ajudar, vem me dar tua mão. Somos corpo, somos reino, somos da família no temor do Senhor. Vamos colocar nas mãos de Deus tudo aquilo que precisa ser colocado nas mãos de Deus. Por exemplo, nossa gratidão, nosso reconhecimento pelo que Deus tem feito.
e também os pedidos que precisamos colocar, porque o nosso coração pede isso. Mais uma coisa, quero lembrar que nós teremos ainda no próximo sábado mais uma reunião de oração, Sião em Oração, às 20 horas, com o link nas redes sociais da igreja. Oremos, irmãos, nesse instante. E agora, Pai, a Tua graça tem se derramado sobre nós e nós te agradecemos por isso. Agradecemos-te orações que já foram atendidas, a recuperação de saúde de irmãos nossos. Pedimos-te, Pai, que sejas com aqueles que estão aflitos, aqueles que estão com problemas de saúde, os lares que estão com problemas econômicos, aqueles que estão com quaisquer outras dificuldades, necessitando do teu auxílio e da tua orientação. Dá-nos a tua paz, constantemente, aquela que excede todo entendimento. E é pelo nome de Jesus, é pela graça de Jesus que nós oramos agora. Amém e amém. Meus amados, eu gostaria de, neste momento, trazer para os irmãos uma reflexão sobre um trecho que se repete nas cartas apostólicas e que tem o nome de bênção apostólica. Abram, por favor, a Bíblia em 2 Coríntios 13, exatamente o último versículo da segunda carta aos Coríntios. E diz ali o seguinte: que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Pois é, irmãos, as cartas do apóstolo Paulo, especialmente, elas se encerram com uma bênção. Algumas dessas bênçãos são bem simples. Por exemplo, em Colossenses 4:18, diz simplesmente assim: a graça seja convosco. Isso vai se repetir em 1 Timóteo, em Tito. Outras já são um pouco mais elaboradas, um pouco mais extensas, pelo acréscimo de uma expressão que tem um significado mais completo, como, por exemplo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Essa é encontrada em Filipenses, em Gálatas, 2 Timóteo, Filemon, ou ainda aquela que diz: a graça seja com todos vós, os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo, com amor incorruptível. Belíssima esta bênção dada pelo apóstolo Paulo em Efésios, em Romanos, 1 Tessalonicenses e também 2 Tessalonicenses. Pois é, irmãos, o fato é que aqui em 2 Coríntios 13, nós temos uma oração no sentido de que a ação graciosa, essa ação plena da graça de Deus, da graça de Jesus Cristo, seja dirigida aos irmãos da igreja de Corinto. Aliás, uma igreja que tinha problemas muito peculiares, a fim de que a igreja pudesse conhecer de novo o amor de Deus e que fosse uma bendita realidade a comunhão criada pelo Espírito Santo. E essa é a bênção que vai ser o objeto da nossa reflexão neste momento. É a oração que nos vem pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tirou das trevas para a maravilhosa luz do Evangelho. É a oração que pede o amor de Deus, amor que sequer poupou o seu Filho em nosso benefício.
É a oração também pela comunhão do Espírito Santo, que congrega os seus filhos em uma só família, que é a família de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu queria pensar por absurdo, está certo? Então vamos fazer a nossa argumentação, a nossa discussão, o nosso trabalho, assim por absurdo. Se fosse um grande engano, uma mentira, uma escandalosa fraude, a bênção apostólica, o que é que seria de nós, meus irmãos? Então vamos começar. Se não fosse verdade a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a primeira grande consequência é que não haveria salvação. Se a graça de Deus fosse uma mentira, não haveria salvação. Porque, por definição, a graça é o amor gratuito de Deus. É aquele amor espontâneo, é o amor imerecido para com os pecadores. É a fonte, é a matriz da salvação, como ensina Efésios 2, o verso 8. Isso significa, então, que porque o Senhor é misericordioso, os pecadores são também perdoados. Isso significa que os pecadores são convertidos. Isso significa que são purificados e salvos. E não acontece isso por mérito de cada um de nós. Não. Vem pela boa vontade, unicamente pela piedade, pela compaixão da parte de Deus. Agora, se não existisse a graça do Senhor Jesus Cristo, nós não seríamos salvos das garras do mal, do poder de Satanás. Mas glória a Deus, meus irmãos, que o rio da graça de Deus não é um rio poluído, de águas sujas, infectadas. Pelo contrário, a Bíblia diz que a misericórdia de Deus dura para sempre, que a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. E há inúmeros textos da palavra de Deus que nos asseguram dessa maravilhosa verdade. Mas se tudo isso é fantasia, se é um logro, se é um engano, nós continuamos perdidos e estamos anunciando, estamos pregando uma esperança vã, absolutamente vazia, sem solução para a vida espiritual de ninguém. Mas não é assim a graça de Jesus Cristo. Não. A salvação é um cumprimento do plano original de Deus na criação. E esse verbo que é traduzido como salvar, na realidade significa tornar a pessoa íntegra e curar aquele que está ferido. E até mesmo consertar aquele ou aquilo que está quebrado e libertar também aquele que está preso, conforme Jesus pregou na sinagoga de Nazaré. Tudo isso vem do amor redentor. Eu diria mais, se não houvesse a graça divina, meus queridos, não haveria vida eterna de jeito nenhum. Na verdade, o Evangelho nem é ensinar a viver. É um absurdo, não é? Na realidade, o Evangelho é vida. Ele não ensina a viver, ele é vida. É vida pura, é vida abundante, é vida de qualidade. É essa vida que o Senhor Jesus Cristo veio nos trazer. É essa graça, portanto, que vem por Jesus Cristo, conforme ensina João 1,17, que é uma graça sem freios, transbordante, superabundante, como 1 Timóteo 1,14 foi traduzido por alguém. A graça de nosso Senhor alagou a minha vida, no dizer de um religioso do século XIX. Pois bem, meus amados, a graça e o amor do Senhor transbordou e alagou a minha existência.
É isso que é a graça de Jesus Cristo. Essa graça também fez mais por nós. Nos colocou no meio de um povo especial, de uma família santa, exclusiva, separada, escolhida. Mas nada disso existiria se não fosse verdade a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer ver uma segunda consequência? Se a graça fosse uma mentira, não haveria perseverança dos crentes, não haveria certeza da salvação. Uma coisa eu sei, aprendi na palavra, é que a salvação não é uma fumaça que se dissipa no ar. Pelo contrário, em Hebreus 3, 2, 3, ensina que é uma tão grande salvação. E essa certeza de salvação, essa firmeza, nos vem da fé num grande Deus, que é um grande Deus de grande amor e de grande graça. E a Bíblia fala com clareza da fidelidade de Deus em relação a nós. Olha como diz 1 Coríntios: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. 1 Coríntios 1:9. Compare na sua tradução. Ele, no seu relacionamento conosco, ele não renuncia a seus filhos. Assim como também, nas suas promessas, ele não permite que nem uma só das suas promessas falhe. Não. Ele que é fiel a seu Filho, não permitirá que o sangue de Jesus Cristo tenha sido derramado em vão. E os santos perseveram em ser santos, porque Deus persevera em graça e Deus persevera na sua fidelidade. Mas agora, meus amados, eu faço ainda uma outra pergunta. Vamos imaginar o seguinte, que seja uma grande mentira, uma tremenda, enorme mentira, o amor de Deus, não é? A graça de Jesus Cristo e agora o amor de Deus, que é o outro termo da bênção apostólica. Primeira consequência, não teríamos conforto no sofrimento, na dor e na hora das lágrimas. Não teríamos. Não faria sentido para nós o encorajamento que Jesus Cristo nos deu, dizendo: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E a vida seria uma tristeza e uma lamentação só. Mas é o contrário, irmãos. A Bíblia tem muito o que dizer sobre sofrimento, porque há sofrimento que não serve para nada. É o sofrimento da pessoa perdida. Esse sofrimento do perdido é um sofrimento amargo, blasfemo, inclusive, muitas vezes. Há um sofrimento, claro, que é comum a todo mundo, a toda a humanidade. Decepções, perdas de bens, perdas de entes queridos, traições, deslealdades, infidelidades. Ninguém escapa disso aí, não. De abandono, de enfermidade, de violência, de medo, de falha. Ninguém escapa disso. Mas vindo ao crente em Jesus Cristo, ele toma esse tipo de sofrimento, essa dor, e ele oferece essa dor no altar do Senhor, no altar de Deus, em reverência e em submissão. Há um outro sofrimento que é voluntário. Esse o cristão conhece bem e é até uma fonte de riqueza espiritual. Na realidade, irmãos, com a salvação, nós obtemos o direito de ter vida abundante. Nós temos o direito de sermos batizados pelo Espírito Santo. Nós temos o direito de ter a unção do Espírito Santo. Nós temos o direito da garantia eterna da nossa salvação, mas não temos o direito de não sofrer. Pelo contrário, Jesus ensina: no mundo tereis aflições. E o apóstolo Paulo até acrescenta: pois vos foi concedido por amor de Cristo, não somente crer nele, mas também padecer por ele. Filipenses 1:29. Leia na sua
Bíblia Sagrada. O fato é que em sofrimento nós não entramos em crise. Nós passamos através de uma crise. E os gigantes espirituais na Bíblia passaram por isso também. Lembram? José na cadeia lá do Egito e Moisés no deserto. Paulo foi apedrejado. Paulo foi colocado em naufrágio, na prisão também. E Pedro até nos adverte, dizendo, é para isso que Deus vos chamou, pois o próprio Cristo sofreu por vocês e deixou-vos o exemplo para seguirem os seus passos. 1 de Pedro 2, 21. A questão é a seguinte, é a pergunta, grande pergunta, o que é que eu vou fazer com o sofrimento? Como é que eu encaro o sofrimento? E a Bíblia nos ensina que ele pode ser usado para o nosso bem. Ele pode ser usado para aprimorar a fé, para nos tornar mais amadurecidos e para manifestar as obras de Deus, para produzir a perseverança, melhorar até o caráter. Por isso ele deve ser visto como a ocasião do Senhor nos ajudar em seu grande amor. Porque a Bíblia ensina que ele é o Consolador, ele é o Deus do conforto. E Jesus não disse que ele enviaria outro Consolador? Sim, nós temos o conforto do Espírito Santo e temos o conforto das Escrituras, conforme Romanos 15, 14. Por isso, quando dizemos o amor de Deus, nós não estamos repetindo uma expressão vazia, uma expressão oca, não. Porque Deus nos amou desde o início, irmãos. 1 João 4,19 diz isso com tanto brilhantismo, com tanta clareza. Porque o amor de Deus significa uma profecia cumprida na plenitude dos tempos, no momento certo do seu plano se realizar. Veja Gálatas 4:4. No entanto, se não fosse verdade, se fosse um embuste, o amor de Deus, nós não teríamos o Criador, o nosso Salvador, como nosso escudo, como refúgio e como fortaleza, como pastor, como aquele que tem provisões superabundantes para os seus, o que supre todas as nossas necessidades, porque tudo é o modo de encarar o sofrimento, como a Escritura nos ensina. Mas, vamos adiante. E se não fosse verdade a comunhão do Espírito Santo, o que é que aconteceria conosco? Veja bem. Primeiro, não haveria unidade de propósito. Não haveria unidade de objetivo. Não haveria unidade de missão da igreja. Porque a unidade dos crentes não é que todos sejam iguais em capacitação, ou em todos exercerem a mesma atividade, mas em que todos tenham a mesma experiência com Jesus Cristo e com o seu Espírito. E olha que o apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer em Efésios 4, de 1 a 6, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E ele diz, há um só corpo, olha aí a unidade, e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Maravilhoso. Então, ter comunhão é participar, é ter em comum, não apenas um acordo de amigos, mas compartilhar a nova vida em Jesus Cristo, a salvação comum, o propósito comum, a esperança comum. Por isso, a comunhão do Espírito Santo é uma expressão que resume todas as atividades,
as atividades variadas do Espírito Santo em relação à vida cristã e nos capacita a ser crentes em Cristo e nos torna parte do corpo de Jesus Cristo. É também a base da nossa segurança, é a garantia da nossa herança futura e concede dons para o exercício dos ministérios e capacita para o serviço, criando unidade entre os crentes. No entanto, se essa comunhão do Espírito Santo não fosse verdade, fosse uma tremenda armadilha, uma mentira, a Igreja de Jesus Cristo seria também a maior fraude que já existiu há mais de 2000 anos. Fora do Espírito, irmão, a igreja não subsiste. Sem a sua comunhão, é apenas um clube, realmente. É um grupo de amigos ou um grupo de idealistas. Mas a plenitude de bênçãos do Espírito só pode ser experimentada pela comunhão dos crentes na igreja. A plenitude não pode ser gozada individualmente. Há indivíduos que, em separado, recebem isso, mas em comunhão formam essa comunidade que é a Igreja de Cristo Jesus. O Novo Testamento, meus amados, não encoraja um cristianismo independente e individual, mas sempre em comunhão uns com os outros e todos no Espírito. É por isso que temos tanta saudade de estar juntos, estarmos ali na igreja juntos, cantando juntos, orando juntos, aprendendo juntos. Eu espero, sinceramente, que ninguém tenha, eu sei que o povo da Igreja Batista Sião, as ovelhas minhas em Sião, não são assim. Mas pode ser que alguém esteja me ouvindo e pense o seguinte: bom, quando passar a pandemia, eu vou poder ficar em casa e assistir, o que é pior, e não participar do culto através da televisão, porque da agora em diante é assim que vai ser, meus amados. Nós não podemos, não é assim que a Igreja de Cristo trabalha. Nós não trabalhamos sem comunhão, nós não trabalhamos isoladamente. Então, se não fosse verdade a comunhão do Espírito Santo, também não teríamos forças na hora da tentação. Sim, ninguém precisa sair atrás da tentação, não. Ela vem. Ela vem aos crentes antigos, ela vem aos crentes novos, ela vem aos crentes em todos os estágios. E o próprio Senhor Jesus Cristo foi tentado. Lembram? Mateus 4 fala disso. Mas a tentação é uma encruzilhada com os letreiros invertidos. O caminho errado diz caminho da felicidade. O caminho certo diz caminho da tristeza, porque Satanás faz isso. Ele inverte os letreiros para que não cheguemos a essa plenitude de alegria e de felicidade que o Senhor tem para nós. Agora, quando o crente entrega as suas forças, mesmo as forças da fé, ao inimigo das nossas almas, ele, o inimigo, as utiliza contra nós. Pois, se não fosse verdade a comunhão do Espírito Santo, nem teríamos a quem recorrer. Bom, de tudo isso que foi dito, fica uma pergunta. Pastor, o que é que a gente vai fazer agora? Eu vou seguir o conselho, sabe de quem? De um grande pregador chamado A.W. Tozer. Tozer ensinou, num livro chamado Homem, Habitação de Deus, o seguinte: primeiro, acabe com todo hábito não cristão que você ainda tenha. Se tiver um hábito não regenerado, deixe de lado. Primeira coisa é essa. Desfazendo-se disso, ele ensina: ponha Jesus Cristo no centro de tudo, no trono do seu coração, porque, afinal de contas, a bênção começa dizendo: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos.
Abra o coração ao Espírito Santo. A bênção não termina dizendo: a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Então lembre-se que a medida de ser cheio do Espírito Santo, quem dá é você. Se você der um copinho de café, é o que você vai ter. Mas se você der uma banheira, é isso que você vai ter. Você quem dá a medida da plenitude do Espírito Santo. Olha outro ensino que ele nos dá. Leve a sua cruz, mas não ponha a sua cruz nas costas das outras pessoas. Desenvolva a confiança em Deus. É mais uma exortação que Tozer nos passa. Leve a sua cruz, não ponha nas costas de ninguém, desenvolva a confiança em Deus e todas as outras que já foram mencionadas. E daí nós descobrimos, irmãos, que a bênção dos apóstolos não é apenas uma maneira de encerrar o culto. Não. A graça de Jesus Cristo é um acontecimento na história. Segundo as Coríntios 8:9 fala disso. Por trás da graça de Jesus Cristo está o amor de Deus, que é um fato eterno, especificamente apresentado na morte de Jesus Cristo, de acordo com Romanos 5:8. E essa graça um dia alcançou um frade. Sim, ele estava subindo, rezando, subindo a escala santa, a escadaria santa, lá em Roma. E cada degrau ele ia contando o rosário, rezando. E quando ele chegou num determinado momento naquela escadaria, ele que estava se lembrando da leitura de Romanos, ele disse: peraí, Romanos ensina que o justo viverá da fé. O que é que eu estou fazendo aqui? E ele se levantou. E nunca mais Martinho Lutero foi o mesmo. E dali em diante, ele passou a agir pela fé do Senhor Jesus. Então, a bênção apostólica não é apenas uma fórmula litúrgica, é na realidade o amor de Deus. E para entender o amor de Deus, meus amados irmãos, basta olhar para a cruz, basta olhar para o Calvário, porque Deus sabe o que é sofrer. Ele sofreu na pessoa do seu Filho, porque Jesus chorou, ele sentiu piedade, ele passou por torturas, ele foi chicoteado, ele foi espancado, rejeitado e sofreu morte cruel. Mas nosso Deus é um Deus de amor, razão pela qual, durante 33 anos, Jesus sofreu como ser humano e na cruz sofreu pelo ser humano. A bênção apostólica, então, não é apenas uma bela expressão de fim de culto, é um pedido a Deus. E é um pedido pela comunhão do Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo vivem em comunhão essencial, intrínseca e fundamental. É o exemplo de que precisamos, porque assim deve viver a Igreja de Cristo nas suas expressões locais. Há um cântico muito popular que diz assim: como é doce a comunhão dos remidos do Senhor. Conhece? E dessa comunhão vem o poder para a evangelização do mundo, a energia para proclamar a esse mundo que só Jesus salva, a energia para o testemunho e a força para viver e o sentido da sua presença. Que o Senhor, portanto, nos abençoe e que olhemos agora a bênção apostólica não apenas como um modo de encerrar o culto, uma fórmula litúrgica, mas como um desafio pela comunhão. Movido esse desafio pelo amor de Deus e pela graça do Espírito Santo. Amém.
Vamos receber a bênção dos apóstolos. Inclinem, por favor, as suas frontes. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos agora e para sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Que hoje seja um dia de muita alegria, muita felicidade na sua casa. Mas que essa semana toda seja uma semana de muita bênção para todos. E domingo nós voltaremos a nos encontrar. Permitam-me lembrar, quarta-feira, o culto de oração. Na terça-feira, o culto que as mulheres cristãs em missão realizam, os pequenos grupos missionários, os grupos de discipulado. No sábado, nós vamos ter a última dessa série de Sião em oração. E no domingo, pela manhã, estaremos celebrando mais uma vez o nome de Jesus, precedidos pela Escola Bíblica Dominical às 9 horas, 10h15, o culto divino. Que o Senhor abençoe a todos. Feliz domingo!